18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até as 7 da noite. Eu, Karime Leão e André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, você ouvinte. Inclusive, você pode participar com a gente, interagir aqui no programa 18 horas. Também pode participar pela live do YouTube. A gente está ao vivaço por lá e manda aqui a sua mensagem de texto. Exato, manda a sua sugestão de assunto, a sua opinião. O que está acontecendo por aqui? A gente recebeu muitas mensagens na noite dessa quarta-feira a respeito da fumaça, do gás e tal. Participa com a gente do 18 horas. E é claro, segue a gente nas redes sociais, no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. E vamos lá, André Meirelles, conta pra gente como é que está o movimento do trânsito agora em Manaus, 6 horas e 6 minutos. Olha só, com a ajuda aqui do Centro de Cooperação da cidade, a gente tem as duas vias mais importantes aqui da capital amazonense, que é a Avenida Constantino Neri, principalmente ali nas proximidades da Rua da Maromba. O trânsito nesse momento está bastante intenso, trânsito carregado, congestionado, e essa cena se repete também em outra avenida, que é a Avenida de Djalma Batista, também nessa volta para casa, no sentido centro-bairro, quase toda a via ali completamente com trânsito carregado e congestionado em alguns trechos, Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. É agora, você motorista de aplicativo, carro, moto ou mototaxista, pode mandar, a partir de agora, a sua mensagem de 30 segundos aqui para o WhatsApp da Rádio Mix, que é o 92, que é o DDD, 993121007, 993121007. Responde aquela pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção? A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Então, bora lá, estaciona o teu carro aqui, ó, e manda um áudio de 30 segundos aqui pra gente. Você, pode participar isso agora aqui na rádio, só mandar aí, ó, Rádio Mix em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar então esses 40 litros de gasolinas nessa ação, ó. A notícia completa aqui do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Manda aí seu melhor áudio. Exato, muita criatividade e originalidade, mas ó, só valem os áudios enviados durante o programa de hoje, do 18 horas, tá? Vamos ser criativos. Se você não ganhar hoje, não desanima, amanhã tem mais, manda de novo o seu áudio de 30 segundos. É isso aí, não desanima não ganhou hoje, não tem problema, pode mandar amanhã novamente, né? Porque esse concurso vai seguir, sabe até que dia? Até o Natal, né? No Olha dia aí. 25 de dezembro. Boa sorte! Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, André Meirelles, trago os detalhes do vazamento de gás que atingiu o Distrito Industrial de Manaus. Você vai entender o que provocou o acidente, os efeitos sentidos pela população e as medidas adotadas pelas autoridades para conter a situação. O vazamento de gás que assustou Manaus na noite de ontem ainda traz reflexos. Eu, Vanessa Lima, trago atualizações sobre a qualidade do ar e falo sobre os riscos desse tipo de exposição à saúde da população. E na política, eu, Kennedy Sopais, falo sobre Roberto Cidade, que inicia hoje encontros de pré-campanha à reeleição. Logo mais os detalhes aqui no 18 horas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você que sintoniza aqui com a gente, 100,7, no programa 18 horas de hoje, quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Você está ouvindo 18 horas. 3 escolas estaduais, 16 unidades da Rede Municipal de Ensino, uma unidade do Serviço Social da Indústria, o SESI, e o Pronto Atendimento ao Cidadão, o PAC do Estúdio 5, suspenderam as atividades hoje, quinta-feira. Esse é o cenário de Manaus hoje, dia seguinte do vazamento do gás tóxico nas instalações da empresa da indústria Inova, empresa do setor petroquímico instalada no Polo Industrial
industrial da Zona Franca de Manaus. Bom, as medidas elas foram adotadas por segurança. Teve registro ali de novo vazamento durante a madrugada e hoje foi enviado aí por celular a mensagem da Defesa Civil de emergência avisando que esse vazamento de gás segue monitorado, né? Que o risco permanece e medidas de segurança seguem ativas. E para falar mais sobre esse assunto, tirar aí dúvidas, esclarecer nossas questões, vamos conversar agora com o ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros e atual secretário da Defesa Civil do Estado do Amazonas, Coronel Mauro Lima. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Karine. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês para tentar esclarecer, né, a situação do governo do estado através dos seus órgãos para atender e minimizar o sofrimento relacionado a essa ocorrência de vazamento de gás etireno. Então, agora, como é que está a situação? Agora 6 horas e 10 minutos. Como é que está o controle dessa situação? Podemos dizer, Karine, que agora está sob controle, entendeu? O gabinete de crise foi instaurado num primeiro momento. A Defesa Civil informa que em primeiro envio do alerta do alto aconteceu ainda na noite de ontem, 15/7, poucos minutos após o vazamento, e foi direcionado exclusivamente à área próxima das ocorrências. O que eu quero explicar sobre isso? Nós temos tido aí muitos fake news com relação ao alerta ter saído somente no dia de hoje e não ontem. Ao contrário, nós temos um protocolo de segurança que ele tem que ser seguido e estabelecido, certo? Para isso foi montado o comitê de crise, certo? Essa resposta aí, esse alerta primeiro que saiu, foi direcionado para a área do distrito porque a ocorrência aconteceu lá, certo? Eu não poderia alertar Manaus toda se o evento ainda estava lá, naquele local, no Distrito Industrial 1. Houve uma evolução para o resto da cidade, né, gradativamente, tanto que em primeiro momento se sentiu o cheiro do gás vazamento naquela área e posteriormente foi para as outras zonas, certo? Então, por isso, somente depois conseguimos dar o segundo alerta no dia de hoje, avisando que já está sob controle, que está tranquilo, entendeu? Voltando à calma, certo? O monitoramento. Prova disso que hoje, quando o gabinete de crise fez uma coletiva, ele informou que praticamente 80%, entendeu? Já estava contornado a situação. O gás já estava sendo diluído. Então, isso é uma informação que a Defesa Civil traz para que a população se acalme. Inclusive, na mensagem de hoje, como a gente falou aqui, estava dizendo que o vazamento segue monitorado, ou seja, está ali, estamos trabalhando, a equipe do Estado está trabalhando a respeito do assunto e que o risco permanece e medidas de segurança devem seguir sendo tomadas, né? Exatamente. Ou seja, estamos trabalhando, vamos continuar com nossas medidas de segurança para não correr risco, mas nada, realmente é um outro alerta, é um outro aviso. Não, o alerta, né? Esse segundo alerta, certo? Foi um alerta de orientação preventivo. Pronto, entendeu? Isso, exatamente. Também se faz necessário, diante da presença de pessoas que, por curiosidade, estavam tentando acessar a área para realizar registro. Por essa razão. E aí a gente tem que manter o alerta para que a população não faça isso. Ao contrário, o controle de acesso foi reforçado a fim de evitar a exposição da população a possíveis riscos e garantir a segurança durante o acompanhamento da ocorrência. E até a segurança da equipe que estava trabalhando por lá, não é? Com certeza. Porque tumultua e atrapalha tudo. Todo o sistema de prevenção, através do protocolo de emergência para produtos químicos, foi tomado tanto pelo governo do estado, através de suas secretarias, como pela própria Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, certo? Então, para isso, a gente orienta que a população não se aproxime do local, respeite o isolamento estabelecido pelas equipes de segurança. É isso. Muito boa noite, Coronel.
Então, a gente tem sobre essa mensagem que foi enviada aí para o celular do alerta da Defesa Civil aqui de emergência, avisando, claro, e como você já falou, desse vazamento de gás que segue monitorado e que os riscos permanecem e medidas seguras seguem até o momento ativa. Então, a gente queria que o senhor desse um pouco mais de explicação de como a população deve proceder agora nesse caso. Mesmo depois de ter passado todo aquele susto, ainda assim agora, como que a população deve proceder? De acordo com as avaliações técnicas mais recentes que nós estamos fazendo, junto com todos os órgãos, certo? Estima-se que ainda restem 15 a 20% do produto a ser consumido durante o processo de reação química. Diante desse cenário, existe a possibilidade de que a operação se estenda durante todo o período noturno. As equipes de respostas permanecerão mobilizadas até completa eliminação e risco. As medições realizadas na empresa localizada na proximidade da ocorrência apontam que a qualidade do ar permanece dentro do parâmetro monitorado. Então, quando se diz que se deu uma resposta, se já está controlado 80%, daqui para frente nós estamos monitorando, continua a ação, certo? Contra o produto através do Corpo de Bombeiros no local, não saiu, e nós estamos continuando. Até o momento não foram constatadas alterações que indiquem agravamento das condições nas áreas avaliadas. Isso tudo, essa avaliação é feita pelo grupo de crise, por pessoas que estão lá na ponta lá. Vale ressaltar que aquele segundo alerta é preventivo, é de orientação, é de calmaria, é de que a população fique calma, tranquila, certo? Sem alerta de pânico. Entenda que está sendo monitorado, as equipes estão trabalhando e para as pessoas não acharem assim, acabou, todo mundo foi embora. Agora, secretário, durante hoje, o dia, a gente ouviu e a gente recebeu várias pessoas, eu senti um cheiro aqui em casa, passou, foi embora. Isso eu tô falando aqui em bairros como Adrianópolis, aqui Centro, Praça 14, em alguns momentos vinha e ia embora. Nessa situação, isso eu tô falando de hoje, como que a população deve proceder? É normal? Já vai passar? Precisa colocar máscara? Que tipo de máscara deveria ser usada? Na verdade, isso só confirma o que as secretarias estão fazendo, estão pontuando, né? Está controlado, certo? As máscaras são máscaras normais de evitar só um filtro, uma máscara com filtro para evitar essa situação que é volátil, que vai e volta do cheiro do gás, certo? Mas necessariamente o que eu posso confirmar para você é que eu mesmo moro na Ponta Negra e lá não está mais o cheiro de gás. A secretaria que a gente está à frente é na Cachoeirinha e não está mais também o cheiro do gás. A gente tem confirmações e informações que esse cheiro ainda estava predominando algumas horas atrás, próximo à empresa. Certo? A linha ainda tinha um certo cuidado, que é normal, até pelo protocolo que, como eu reafirmo aqui, a gente tem que seguir. Certo? De isolamentos, a área que foi isolada a 300 metros, isso tudo, Karine, que eu queria falar para vocês, padrão internacional, entendeu? Isso aí a gente segue o protocolo através do Corpo de Bombeiros para o atendimento a emergências químicas. Segue esse padrão internacional. Exatamente. Agora, secretário, a gente teve aí o registro de mais de 100 pessoas hospitalizadas nas unidades que a estrutura do governo do estado, o governo municipal deixaram para a população, né? Deixaram à disposição da população para oferecer esse tipo de atendimento. E o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Orleilson Muniz, ele segue vistoriando e analisando a morte de um homem que era do centro da cidade, se foi ou não, né? Porque não tem essa confirmação. O senhor tem alguma atualização a respeito desse cenário? Não, até o presente momento, com relação a isso, o que eu sei é que todos os órgãos competentes irão investigar e vão avaliar. A premissa agora, a primeira situação é tentar
isolar e acabar com essa situação do vazamento do gás. Certo. Posteriormente, todos os procedimentos serão tomados pelos órgãos competentes, no caso a SEAS, a Secretaria de Saúde e a Delegacia Geral, através do Dr. Bruno, vai tomar os procedimentos para fazer a investigação e aí sim poderemos ter uma resposta mais positiva e correta com relação a isso. Agora, secretária, a gente acompanha nas redes sociais e tem muitas pessoas que acabam espalhando aquelas famosas fake news, até onde o que é verdade, o que não é mentira. Por exemplo, tem aquela situação de o gás, o cheiro chegou aqui no interior do estado do Amazonas. Como é que está a situação também no interior? Teve relatos de pessoas que acabaram sentindo lá, passando mal, tá tudo sob controle. Ou é fake news? Até o que eu conheço, para mim é fake news, porque ninguém tivemos nenhuma ocorrência com relação às imediações da região metropolitana, no caso que você deve estar se referindo. Porque se você for medir, como eu disse posteriormente, nós tínhamos na Zona Sul esse cheiro, hoje já não temos mais, entendeu? Nós tínhamos ali na área da Cachoeirinha, da Praça 14, não temos mais. Então, provavelmente, no interior, dificilmente teremos ocorrências com relação a isso. Para mim, isso é novidade. Tá bom? E como é que a gente pode, agora a gente está falando aqui de uma informação que não procede, uma fake news. Coronel, explica pra gente como é que a população, que aí nesse momento aparecem muitas desinformações, como é que a população pode, gente, será que isso é verdade? Como é que a pessoa pode saber se aquela informação é verdadeira ou não? Quem que ela deve procurar? Nós devemos procurar os órgãos competentes envolvidos na resposta, no atendimento do vazamento, né? O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a própria Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança, que está controlando todo o perímetro dos 300 metros de isolamento e etc. Esses órgãos têm conhecimento e competência para responder sobre todas essas fake news que estão sendo, né, colocadas aí. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o IPAAN, a Delegacia Geral, todos são órgãos que estão envolvidos e estão prontos para atender a necessidade da população com relação a essa ocorrência. É só procurar um órgão desse, ligar e perguntar, é verdade que isso está acontecendo? Porque aí você vai para um órgão oficial, não é? Exatamente, só esses órgãos que terão como responder essas fake news que estão acontecendo aí. Agora, secretário, esse vazamento foi ontem, né? No finalzinho da tarde, aí à noite, pela madrugada, teve um novo vazamento. E a gente quer saber, assim, se tiver outro vazamento, não só, você está falando de vazamento não de hoje, não dessa situação, mas de repente um outro, que talvez seja até mais, né, mais grande ainda. Então, tem alguma orientação sobre máscara? Qual máscara deve usar? Como é que deve fazer esse procedimento, principalmente? Na verdade, essas máscaras a gente está colocando só a título de prevenção mesmo, certo? Mas de acordo com o que a gente está vendo, a evolução da ocorrência, não vai nem ser preciso essas máscaras, entendeu? Essas máscaras são mais para o pessoal que está em torno, entendeu? Da empresa, do local do incidente. Mas as pessoas que estão longe, que estão normais, podem tentar seguir a vida tranquila. Prova disso é que todos aqueles órgãos, aquelas escolas que a Karine se referiu no início, já vão ser normalizadas aí para volta à calma. Entendeu? E isso faz parte do processo, né? Vai chegar um momento que, por mais que já esteja controlado, a gente vai ter a prevenção para evitar qualquer situação. Com relação ao vazamento que você se referiu, André, eu gostaria de falar que não houve um novo vazamento. O vazamento está controlado, monitorado, entendeu? E está seguindo toda a sequência do atendimento à emergência, entendeu? Química. Então, esse negócio que houve um novo vazamento não existe. E eu quero trazer aqui um fato novo para você, com relação a muita gente dizendo, há um novo vazamento, continua saindo a fumaça lá no local. Aquela fumaça já é vapor d'água, já é uma resposta ao que as instituições estão fazendo no local, no caso o Corpo de Bombeiro, a prevenção ali com resfriamento para que aconteça. Não existe mais um total situação de estar se inalando ali o gás estireno.
certo? Ao contrário, muita coisa que está saindo ali, aí já podemos dizer que é vapor de água, certo? E que não vai prejudicar a respiração da população de Manaus. Certo, ou seja, já está sob controle, né? Exatamente. Numa próxima situação, num próximo incidente que ocorra, daí em cada caso, vocês, né, dos órgãos competentes que vão chegar para a gente e explicar como agir, é isso? Exatamente. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas a gente já tira a expertise e a experiência de agora, desses atendimentos, certo? Vale ressaltar que não tem nenhum caso ligado diretamente, até se finalizar a investigação, ligado diretamente ao vazamento de gás, certo? Se você procurar saber junto aos órgãos competentes, não temos uma afirmação de que aconteceu alguma coisa com uma pessoa devido ao vazamento de gás, tá? Certo. Então, para finalizar, eu sei que o senhor está com a agenda corrida, deixa pra gente uma mensagem desse momento, agora às 6h25 para a população, a respeito desse incidente, desse acidente de gás lá no Distrito Industrial, para acalmar o coração da população. Primeiramente, eu quero agradecer à Rádio Mix pelo espaço cedido, isso é muito importante. A Defesa Civil, uma das missões é justamente orientar, tranquilizar, acalmar a população para que não fiquem agitados e pensem o pior que ainda pode vir. Não vai acontecer. A orientação é para que a população não se aproxime do local, respeite o isolamento estabelecido pelas equipes de segurança. E qualquer coisa, como foi dito anteriormente, vamos tentar entrar em contato com as secretarias, com o governo do estado, que nós estaremos prontos, como o próprio governador sempre fala, para dar uma resposta e atender. E explicar, fazer as devidas explicações. Ou seja, não acredite em qualquer informação que chega no seu celular, né? Não, porque essa informação pode não ser oficial e aí pode trazer um transtorno maior, que não é o que nós queremos. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pela sua participação, estando aqui com a gente hoje, num dia tão atípico, conversando com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, quero parabenizar o trabalho de vocês, que é muito importante. Eu mesmo sempre estou na Rádio Mix, às 18 horas, ouvindo vocês. Nossa, obrigada. E vocês trazem também muitas informações pra gente. Muitíssimo obrigada, a casa é sua, volte sempre. Obrigado, valeu. Muito obrigada, bom trabalho. Nós conversamos com o ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros e atual secretário da Defesa Civil do Estado do Amazonas, o Coronel Mauro Lima. Você está ouvindo 18 horas. E desde as primeiras informações sobre o vazamento de gás tóxico no Distrito Industrial, rapidamente as pessoas começaram a denunciar o forte cheiro, isso parecido com gás de cozinha, algumas falavam, outras falavam que era parecido com cola de sapateiro, em vários bairros da cidade. O acidente foi na Inova, que é uma das principais fabricantes brasileiras de poliestireno, matéria-prima utilizada na produção de embalagens, eletrodomésticos, descartáveis, componentes automotivos e diversos outros produtos industriais. Esse gás estireno é usado na fabricação dessa resina e exige rigorosos protocolos de armazenamento, monitoramento e resposta à emergência por causa das suas características químicas. Bom, o fato é que o acidente deixou a cidade toda em alerta. André Meirelles conta pra gente agora os detalhes desse acidente que transtornou a cidade de Manaus à noite dessa quarta-feira. Boa noite mais uma vez, André. Tudo começou no fim da tarde dessa quarta-feira, quando um tanque de armazenamento de monômero de estireno da Petroquímica Inova, localizada no Distrito Industrial, na zona sul de Manaus, sofreu um aumento anormal de temperatura. Para evitar uma explosão, o sistema de segurança da indústria foi acionado e passou a liberar vapores do produto químico para a atmosfera. Em poucos minutos, o forte cheiro se espalhou por diversos bairros da capital e assustou moradores e trabalhadores. O odor foi sentido em bairros como Cachoeirinha, Praça 14, Aleixo, Raiz, Japim, Educandos, Adrianópolis, Centro e outras áreas da cidade. Muita gente relatou ardência nos olhos, irritação na garganta, tosse, falta de ar,
dor de cabeça e tontura. A situação gerou preocupação imediata, porque o estireno é um produto inflamável e a exposição a altas concentrações pode provocar intoxicação e irritação nas vias respiratórias. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h20 da tarde. Cerca de 35 militares, 10 viaturas e caminhões de água foram empregados na operação. O objetivo era resfriar os tanques e evitar que o produto voltasse a aquecer, reduzindo o risco de novas liberações de vapor, como explica o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Orleilson Muniz. Foi feito durante toda a noite. O objetivo principal era conter o vazamento. Nós controlamos, diminuímos substancialmente o vazamento do tanque durante o início da noite, toda a madrugada. Não houve opção do resfriamento do tanque. E agora, no início da manhã, nós implementamos uma outra estratégia para avançar nesse controle do vazamento. Mesmo depois do primeiro controle da ocorrência, as equipes não deixaram o local. Durante a madrugada, novas liberações de vapor foram registradas e o trabalho de resfriamento dos tanques continuou por mais de 14 horas, para evitar um novo incidente. Por causa do risco, diversas empresas instaladas no Distrito Industrial liberaram os funcionários. Também houve suspensão de aulas e de alguns serviços públicos nas áreas mais próximas ao local do vazamento, como medida preventiva. A Secretaria de Estado de Saúde manteve uma força-tarefa nas unidades de saúde para receber pacientes com sintomas de exposição ao produto. Até a coletiva realizada na tarde dessa quinta-feira, 107 pessoas haviam procurado atendimento médico. Desse total, 104 receberam alta e 3 continuavam internadas em observação. Outro caso que passou a ser investigado é a morte de um idoso de 67 anos. Ele procurou atendimento médico depois de relatar exposição ao estireno, mas morreu horas depois. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde e a Polícia Civil, até o momento não existem elementos técnicos que comprovem que a morte tenha sido causada pelo vazamento. Os primeiros levantamentos indicam que o paciente apresentava doença pulmonar crônica, cardiopatia e outras comorbidades. A causa da morte ainda vai ser definida pela perícia, como explica o secretário de Estado de Saúde, Luiz Alberto Saraiva. O paciente, infelizmente, ele evoluiu a óbito durante a madrugada. Isso ainda está sendo investigado. A gente passou o caso para a Polícia Civil para apurar os fatos, mas nós não podemos estabelecer qualquer tipo de relação da inalação do estireno com o evento acontecido. A Prefeitura de Manaus decretou estado de alerta e, junto com a Defesa Civil, passou a monitorar a qualidade do ar e a evolução da ocorrência. O prefeito Renato Júnior anunciou medidas pelas redes sociais. Acabei de instaurar o gabinete de crise, onde está lá dentro 12 secretarias. O secretário de Meio Ambiente, François, já está lá me representando na reunião. Por conta de estar com o Covid, não vou poder estar presente, mas já fiz a reunião virtual nesse momento. Instaurei o gabinete de crise. As autoridades orientam que pessoas com doenças respiratórias, idosos, crianças e gestantes evitem exposição ao ar livre nas áreas mais afetadas e procurem uma unidade de saúde caso apresentem sintomas como falta de ar, irritação nos olhos, tontura ou náuseas. Christian Berg, representante da empresa Inova, informou que o vazamento foi provocado por uma reação química em um dos tanques de estireno, que todos os sistemas de segurança funcionaram como previsto e que continua colaborando com as investigações. Todos os tanques, na verdade, eles dispõem de dispositivo para resfriamento, dispositivo para segurança, dispositivos de controle que deveriam atuar e impedir que esse tipo de situação acontecesse. Então, de fato, a gente precisa entender o que falhou, o que deu errado, né, e poder atuar de forma corretiva para que nunca mais ocorra. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros e os órgãos ambientais seguem monitorando a área para evitar novos episódios e garantir a segurança da população. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. E nas primeiras horas depois do vazamento de gás, o prefeito de Manaus, Renato Júnior, decretou estado de alerta, mobilizou força-tarefa com várias secretarias para atender a população, como a gente acompanhou na matéria do André Meirelles. Mais tarde, o governador do Amazonas, Roberto Cidade, também usou as redes sociais para mostrar ali a mobilização das secretarias do estado no controle do acidente e também o atendimento para a população. O superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Leopoldo Augusto Melo Montenegro Júnior, manifestou solidariedade aos trabalhadores, aos familiares e às demais pessoas atingidas pelo vazamento num vídeo que foi publicado pela assessoria de comunicação do superintendente. Vamos acompanhar. Meus amigos, a Suprema vem a público se manifestar sobre o vazamento do gás ocorrido nesta quarta-feira da empresa Inova, localizada no Distrito Industrial. A preocupação da Suprema é com os trabalhadores que aqui labutam, com os trabalhadores que estão ao entorno do Distrito Industrial e todas as medidas necessárias e cabíveis no que diz respeito à avaliação das etapas produtivas, no que diz respeito à avaliação dos incentivos fiscais, no que compete à Suprema, a Suprema fará, está dando todo o suporte necessário, não só aos trabalhadores, mas aos órgãos competentes para fiscalizarem esse ato. Você está ouvindo 18 horas. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, por meio de nota, também ressaltou que, diante do vazamento de gás que foi registrado no Distrito Industrial e considerando as orientações emitidas pelos órgãos de proteção e defesa civil, recomenda às empresas do Polo Industrial de Manaus e aos sindicatos patronais que avaliem com máxima prioridade a adoção de medidas voltadas à preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores. E a segurança da Zona Franca de Manaus, a superintendência também informou que vai exigir da empresa informações detalhadas sobre as medidas adotadas para conter o vazamento, bem como esclarecimentos sobre a regularidade do projeto industrial aprovado e as condições de uso do lote onde funciona a unidade. A Suframa destacou que a investigação deve envolver atuação coordenada de órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pelas áreas ambientais, sanitária e de saúde do trabalhador. 18 horas. Olha só, por causa do acidente, em vários pontos aqui de Manaus, as pessoas reclamaram daquele forte cheiro de gás e também até da péssima qualidade do ar. Exato. Recebemos, inclusive, mensagens de quem estava acompanhando a gente na edição dessa quarta-feira aqui, do 18 horas, como Rafael Souza, falando que o cheiro estava por toda a rua, lá perto, assim, lá do centro. Leonardo, da Praça 14, também disse que o cheiro de gás estava muito forte, estava muito difícil até de respirar. E a Secretaria de Estado de Saúde confirmou que mais de 100 pessoas procuraram atendimento na rede pública de saúde. 3 continuam internados até a última atualização. E a reportagem da Vanessa Lima traz mais detalhes sobre, inclusive, o perigo, de inalar esse gás para o ser humano. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. O vazamento de gás mobilizou equipes de emergência durante toda a noite e também acendeu um alerta para os impactos que esse tipo de ocorrência pode provocar na saúde da população. O gás liberado foi o estireno, que se trata de uma substância química industrial altamente utilizada como matéria-prima na fabricação de diversos produtos. A pneumologista Joyce Matsuda comenta sobre os riscos da exposição do estireno. A exposição aos gases do estireno pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, dor de cabeça, tonteira e sonolência. Em altas concentrações, pode ter efeito sobre o sistema nervoso. Depois do acidente, os reflexos também apareceram na qualidade do ar. O monitoramento da Universidade do Estado do Amazonas apontou níveis extremamente elevados de poluentes, principalmente nos bairros São José Operário e Zumbi dos Palmares. Hoje, Manaus apresenta melhora
melhora na qualidade do ar. Os índices registrados em tempo real indicam uma condição considerada boa para a maior parte da capital, o que representa baixo risco à saúde da população. Apesar da melhora, o monitoramento continua sendo realizado de forma contínua. Segundo especialistas, não existe um antídoto específico contra a intoxicação por estireno. O tratamento é feito para aliviar os sintomas e estabilizar o paciente. Os grupos mais vulneráveis são crianças, idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios. Por isso, a principal orientação das autoridades é: quem sentir qualquer sintoma deve procurar imediatamente uma unidade de saúde e evitar permanecer em locais com cheiro forte ou suspeita de contaminação. As causas do vazamento seguem sendo investigadas e os órgãos responsáveis continuam monitorando a qualidade do ar e a situação das pessoas afetadas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E você já mandou o seu áudio? Ainda não? O que está esperando? Gente, envie um áudio de até 30 segundos para o WhatsApp da Mix, DDD 92 99312 1007. 99312 1007. Essa é exclusiva para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista. E aquela história, responde a seguinte pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? E o mais criativo vai ganhar o concurso A Notícia Completa aqui do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Então você já sabe, né? Segunda a sexta-feira, aqui no programa 18 horas, um motorista de aplicativo ou taxista vai ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max. Então vamos correndo aí para participar, que ainda dá tempo aqui do concurso. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. Kenedson Paz, você está no trânsito aqui da cidade de Manaus, está no meio de engarrafamento. Kenedson, boa noite, conta pra gente. Oi, Karime, muito boa noite para você, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. Ainda há pouquinho passei pela Avenida das Torres, Karime Leão, e temos um trânsito bastante congestionado nessa área, voltando em direção ao bairro Cidade Nova. O trânsito está bastante carregado nesse momento, então atenção motorista, assim que você sai do V8 em direção à Avenida das Torres, já começa a ficar mais congestionado e segue até bem próximo à entrada do bairro Cidade Nova. Então, se os motoristas tiverem uma outra opção para virem para o bairro Cidade Nova, pode tentar escolher, porque nesse momento o trânsito está bastante complicado nesse momento. Eu estou agora aqui na Avenida Alphaville, indo em direção ao bairro Jorge Teixeira, e por aqui o trânsito um pouco mais tranquilo, Karime, mas na Avenida Grande Circular o trânsito está um pouco mais congestionado também. Se não tiver outra opção para seguir, é o jeito de ter paciência para poder passar por esse trecho, Karime. Tá certo, muitíssimo obrigada pelas informações, Kenedson Paz. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos lá, Vanessa Lima já tá por aqui com a gente no estúdio para saber aí. Fala pra gente aqui, Vanessa, como é que tá o tempo hoje e amanhã. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quinta-feira ensolarada, quente e com pancadas de chuvas rápidas pela capital. A previsão para a noite de hoje aponta céu parcialmente nublado, com apenas 20% de chance de chuva leve. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de julho, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com aquele sol típico da Amazônia, mas ao longo da manhã as nuvens vão ganhando espaço e à tarde o calor bate forte, mas pancadas de chuvas rápidas podem aparecer. À noite, o céu permanece nublado com clima úmido e abafado. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 26 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 90%. 18 horas. Mais de 10 anos de espera por uma obra que deveria representar acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência, Karine. Parada há 10 anos, não é? Isso entrou aí, inclusive, na gestão de Wilson Lima. Agora o Ministério Público Federal cobra providências imediatas e a retomada das obras da Casa da Mulher Brasileira aqui em Manaus. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odinéia Araújo. Odinéia, boa noite. Então, vamos lá. O que mais o Ministério Público pede na Justiça?
Bom, no ultimato do Ministério Público Federal, a Sejusc, Secretaria de Justiça e Cidadania do Amazonas, e também a Caixa Econômica Federal, os órgãos têm 10 dias para apresentar um cronograma e até 45 dias para retomar as obras da Casa da Mulher Brasileira aqui em Manaus. O Ministério Público também pede que a obra seja concluída em até 1 ano. Se os prazos não forem cumpridos, a multa diária de R$100 mil pode ser aumentada e os responsáveis ainda poderão responder criminalmente por desobediência. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço que deveria reunir delegacia, defensoria, justiça e atendimento psicossocial para mulheres vítimas da violência. Mas a obra está parada há mais de uma década, ou seja, são mais de 10 anos de descaso. E não é por falta de dinheiro não, viu? O governo federal disponibilizou mais de R$10 milhões para esse projeto, mas o governo do estado não tem feito sua parte, que é cuidar da burocracia junto à Caixa Econômica Federal. E enquanto isso, quem mais precisa de proteção continua enfrentando dificuldades para ter acesso a um atendimento integrado, segundo Eriana Azevedo, que é da União Brasileira de Mulheres aqui no Amazonas. Então, a gente enxerga com preocupação, né, e mais uma vez dizendo que é necessário que não só a sociedade civil, mas a importância de vocês enquanto comunicadores trazerem essas informações e a gente fiscalizar, né? Precisa fiscalizar constantemente, senão a gente corre o risco de perder um equipamento importantíssimo para as mulheres. Cada 6 horas uma mulher é vítima de feminicídio. A gente tem dados, infelizmente, muito alarmantes no país e aqui no estado não é diferente, e a gente precisa que o estado esteja de fato comprometido, que não basta ser apenas um discurso, né? A gente precisa desses equipamentos funcionando, né, com pessoal qualificado para atendimento das mulheres, para que a gente não incorra ainda, né, em crimes de feminicídio, em violência doméstica, entre outros. A Sejusc, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, afirma que aguarda apenas a aprovação técnica da Caixa Econômica Federal para publicar o edital e retomar os serviços depois de mais de 10 anos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Escuta essa novidade que tem tudo aí para cair no gosto dos amazonenses. Pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, em Parintins, estão desenvolvendo um queijo coalho, ó, com tucumã. Indo aí 2 ingredientes que já fazem parte aqui da mesa e da cultura do nosso povo. Gente, que maravilha, hein? O produto ainda está em fase de teste, análise sensorial, mas a expectativa é que a inovação possa ganhar espaço no mercado e até chegar aí aos supermercados do estado. Quem traz mais detalhes a respeito dessa pesquisa pra gente e aliás, falando sobre esse potencial do novo sabor, é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, então, como é que surgiu a ideia de juntar aí o queijo coalho com tucumã? É claro que é uma dupla sensacional e campeã aqui do estado. E o que falta para esse produto chegar aí à mesa do amazonense? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite a todos. Essa ideia surgiu de um sanduíche que já faz parte da nossa rotina há tempos, o famoso X-Caboquinho. Os pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas, em Parintins, decidiram inovar, já que o queijo coalho e tucumã já são uma combinação muito apreciada no dia a dia e decidiram incorporar o tucumã diretamente no queijo. A pesquisa é coordenada pela professora Laura Maciel, da UFAM de Parintins, e conta com a participação da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento por meio do Serviço de Inspeção Municipal. O projeto recebe apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e representa uma oportunidade de agregar valor a 2 produtos muito tradicionais da região. A proposta é incentivar a inovação sem perder a identidade amazônica, criando um alimento que pode fortalecer a produção local, gerar novas oportunidades para os produtores e, quem sabe, transformar um clássico do café regional em uma novidade capaz de conquistar ainda mais consumidores. Agora, para esse
esse queijo chegar de vez à mesa dos amazonenses, ainda falta concluir a etapa de análise sensorial. Durante essa fase, estudantes, servidores da universidade e convidados provam o queijo coalho adicionado de Tucumã e respondem a questionários sobre o produto. A coordenadora do Serviço de Inspeção de Parintins, Ruana Pontes, foi uma das convidadas da análise e comenta sobre a experiência. Nós fomos convidados pela professora Laura da UFAM para fazer análise sensorial do queijo coalho adicionado de Tucumã. É um projeto que ele busca desenvolver produtos inovadores, diferentes, com segurança, e com diferencial, que é o Tucumã adicionado no queijo coalho. É um produto nutritivo e que tem, preza além da qualidade, a identidade amazônica aqui do nosso município. Tudo isso para saber se o novo produto realmente agrada ao paladar e se tem potencial para conquistar espaço nas prateleiras dos supermercados. Além disso, os pesquisadores também verificam se ele atende a todos os requisitos de qualidade e segurança alimentar. E se os resultados forem positivos, o projeto poderá avançar para a produção em maior escala e aí sim, o queijo coalho com Tucumã poderá ser comercializado, levando um novo sabor genuinamente amazônico para o dia a dia da população. Volto com vocês. Olha só, e essa é para quem precisa resolver questões de família sem gastar aí com advogado. É que a Defensoria Pública vai abrir vagas para um mutirão com exames de DNA e atendimentos gratuitos. Então, André, vão ser 350 vagas para serviços como pensão alimentícia, guarda, regulamentação de convivência, tutela e reconhecimento de paternidade. Quem traz pra gente os detalhes é a repórter Odiné Araújo. Odiné, então, como vai ser o acesso da população a esses serviços? Bom, para ter acesso a esses serviços é preciso fazer um agendamento antes, a partir desta quarta-feira, dia 15. Os agendamentos são exclusivos para a capital e podem ser feitos até o preenchimento das 350 vagas pelo telefone 92, que é o código de área aqui do Amazonas, 3198-1200, ou pelo WhatsApp 92981591599. Eu vou repetir os números para agendamento dos serviços do mutirão da Defensoria Pública do Amazonas para questões do direito da família. Os números são 92, que é o código de área do Amazonas, 3198-1200 ou WhatsApp 981591599. De acordo com a defensora pública Petra Sofia, serão serviços como pensão alimentícia, guarda dos filhos, reconhecimento de paternidade e exames de DNA, entre outros. Então nós abriremos aí a possibilidade de marcação para a área de divórcio, de reconhecimento e união estável, a partilha, a pensão, os alimentos, discutir os alimentos. Então é uma oportunidade que a população vai ter para resolver num só lugar, em um só dia, levar toda a documentação referente à criança, ou ao casamento, essa união estável, para a gente tentar ali fazer um acordo que seja bom para os dois lados. Bom, o atendimento acontece no dia 1º de agosto, durante a campanha Meu Pai Tem Nome, na sede da Defensoria Pública, na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, aqui em Manaus. A Defensoria Pública, através da defensora Petra Sofia, reforça que a ação busca garantir direitos de crianças e adolescentes e também facilitar o acesso da população à justiça. É uma oportunidade importante, que nós fazemos todos os anos, essa campanha nacional Meu Pai Tem Nome. Então, é um momento de reconstrução de vínculos e de transformação também dessa família, para uma nova etapa. Então, a Defensoria tem esse papel e a partir do dia 15 de julho estaremos fazendo o agendamento, através dos canais oficiais aí da Defensoria para fazer esse grande mutirão na área de família. Bom, certo é que em um estado onde muitas famílias ainda enfrentam dificuldades para conseguir assistência jurídica, iniciativas como essa ajudam a reduzir a distância entre o direito e quem mais precisa dele, Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 53 minutos e 2 bolsas com suspeita de artefatos explosivos foram encontradas na manhã dessa quinta-feira na Escola Municipal Armando de Souza Mendes, no bairro São José, na zona leste de Manaus. O repórter André Meirelles tem os detalhes, não é, André? Boa noite. Isso mesmo, boa noite mais uma vez para quem está chegando agora. Bom, esses objetos foram localizados pelo porteiro ali da unidade, isso antes do início das aulas. Então, imediatamente a Polícia Militar ela foi acionada e a escola foi esvaziada ali, isso tudo aí por medidas de segurança ali no local que foram tomadas naquele mesmo momento para evitar aí algum certo tipo de prejuízo. Então, alunos, professores e funcionários deixaram ali o local enquanto a área era isolada. Então, o Grupo Marte, que é especializado em ocorrências com explosivos, foi chamado para atender essa situação. Então, uma das bolsas passou por uma detonação controlada ali no próprio local. A outra foi recolhida para uma análise pericial. Então, depois de toda essa situação, até o momento ainda, inclusive, não há confirmação sobre a natureza dos materiais encontrados, a direção da escola suspendeu as atividades, claro, por motivo de força maior, e ninguém ficou ferido. A área ela foi liberada ali depois da varredura realizada pelas equipes especializadas. E agora o que acontece? A Polícia Civil investiga quem deixou as bolsas no local. Essa apuração conta com o apoio da perícia e das análises das imagens de câmeras de segurança que tem ali pela região. Câmeras próximas, tanto ali dessa escola como residências, comércios, o caminho que foi feito por quem teria deixado esses artefatos, inclusive lá no local. Tudo isso segue sendo investigado e, claro, a gente continua acompanhando aqui esse caso. Karine. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a conversar ao vivo com Kennethson Paz. Kennethson, que traz pra gente de informação? Boa noite mais uma vez. Oi, Karime Leão, muito boa noite novamente para você, para todos os nossos ouvintes aqui da Mix. Karime Leão, o trânsito hoje, como já mencionei, estava bastante congestionado ali na Avenida das Torres, em direção ao bairro Cidade Nova. E agora, Karime, eu estou aqui no bairro Jorge Teixeira, porque daqui a pouco vai acontecer o primeiro evento, que é o lançamento de pré-campanha ao governo do estado do Amazonas, realizado pelo governador Roberto Cidade. Ele que anunciou recentemente que iria concorrer a essa vaga, agora começa a fazer esse primeiro grande encontro que vai ser realizado aqui no bairro Jorge Teixeira e abre essa agenda que percorrerá todas as zonas da nossa capital amazonense. A Federação União Progressistas realiza essa reunião hoje, que vai acontecer aqui na Avenida Tambaqui, no bairro Jorge Teixeira. E a proposta é promover esses encontros em cada zona da capital, aproximando ali, conforme a direção, conforme a assessoria de imprensa de Roberto Cidade, aproximando o governador da população e criando esse espaço para que os moradores possam conhecer as ações e projetos em andamento. É claro que isso é uma das ações de um dos candidatos ao governo do estado do Amazonas que estão nessa fase de pré-campanha. Lembrando que esse evento de hoje ainda não é a convenção, que vai acontecer só ali no começo do mês de agosto, e ao longo desse período muitas outras ações também estão sendo realizadas. Ontem o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, fez uma agenda bastante intensa em diversos bairros da capital, principalmente na área da zona norte de Manaus. Ele já tinha feito aqui mesmo no bairro Jorge Teixeira e agora nós vemos uma ação realizada também por Roberto Cidade aqui nessa região. Eu vou acompanhar os detalhes logo mais, Karime. Essa reunião vai acontecer por volta das 19h30. Vou ficar por aqui, os detalhes eu trago amanhã aqui no 18 horas. Muitíssimo obrigada pelas informações, Kennethson Paz. 18 horas. E o consumo de cigarros eletrônicos, gente, conhecidos como os vapes, seguem crescendo no Brasil e acende um alerta entre especialistas. Uma pesquisa aponta que cada vez mais crianças e adolescentes estão tendo contato com esse tipo de produto. O que muita gente desconhece, Karime, é que por ainda estar em desenvolvimento, o cérebro dos jovens é mais vulnerável à nicotina, o que aumenta aí o risco de dependência e pode facilitar o uso do cigarro tradicional e também, inclusive, de outras drogas. Agora, assim, quais são os principais riscos, de fato, do uso desses cigarros eletrônicos entre crianças e adolescentes, e como será que as famílias podem prevenir esse problema? Quem traz essa situação pra gente agora é a repórter Nathalie Moraes.
O uso dos cigarros eletrônicos continua crescendo no Brasil e tem acendido um sinal de alerta entre os especialistas. Dados da pesquisa Vintgel apontam que os chamados vapes têm ganhado cada vez mais espaço, inclusive entre as crianças e adolescentes. Nessa fase da vida, a exposição à nicotina pode provocar dependência com mais facilidade e aumentar o risco de consumo de outros produtos derivados do tabaco. O perigo, no entanto, vai além de quem fuma. A chamada fumaça de terceira mão faz com que os resíduos tóxicos fiquem impregnados em roupas, cabelos, móveis e outras superfícies, mantendo crianças expostas às substâncias prejudiciais mesmo após o cigarro ser apagado. Essa exposição pode desencadear ou até mesmo agravar doenças respiratórias como a asma, bronquite e a pneumonia. O pediatra Luiz Felipe Souti alerta que os cigarros eletrônicos estão longe de serem uma alternativa segura. Ele explica os riscos que esses dispositivos representam para a saúde de crianças e adolescentes. Não fumar dentro de casa em hipótese alguma, mesmo com a janela aberta. Também não fumar dentro do carro em nenhuma situação. Não fume perto de nenhuma criança. Tem que trocar de roupa e lavar as mãos após fumar antes de pegar a criança, especialmente os bebês menores. Evite ambientes onde haja fumantes e, se possível, claro, buscar ajuda para parar de fumar. Essa é a melhor proteção de todas. A orientação do especialista é que pais e responsáveis conversem abertamente com crianças e adolescentes sobre os riscos do tabagismo e dos cigarros eletrônicos. Evitar o uso desses produtos dentro de casa e manter os jovens longe de qualquer tipo de fumaça são medidas essenciais para proteger a saúde e prevenir a dependência da nicotina desde cedo. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. E vamos conhecer o nosso vencedor, é o motorista Marcelo Augusto. A resposta dele foi a melhor, foi a escolhida no programa de hoje. Vamos acompanhar a mensagem que ele mandou. Oi, Rádio Mix, alô galera, 18 horas. Aqui é o Marcelo, motorista de aplicativo. Aqui pelo Distrito Industrial, hein? Eu mereço ganhar uns 40 litros pra acabar com uma PM aí que dura mais de 30 anos. Nunca ganhei um bingo, um sorteio, uma rifa, nada. Só a Rádio Mix pra quebrar essa maldição, essa PM aí, viu? Tá na mão de vocês. Valeu! Amigo, se depender pra gente, né? Acabou essa PM aí que você falou. Parabéns, você foi o vencedor. Você ganhou esse presente aqui da Rádio Mix. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, você escuta a gente? Marcelo Augusto. Muito boa noite, Marcelo Augusto. Tá ouvindo a gente? Tô sim, boa noite. Acabou a PM então, né? Pô, acabou. Então como é que você tá se sentindo aí tendo participado com a gente aqui no 18 horas? Porque realmente eu nunca tinha ganhado nada mesmo, ó. Tanto é que eu mandei o áudio e disse, cara, desafio, porque eu nunca ganhei nada, ó. Vou fazer 33 anos pra... Entendi. Olha só, e que você mais gosta aqui de ouvir no programa 18 horas? Marcelo Augusto aqui com a gente, o ganhador. Tá ouvindo? Do nosso concurso. Acho que a gente perdeu o contato com a ligação dele, né? Alô? Escuta a gente? Oi, então, o que você mais gosta aqui do programa 18 horas? Eu gosto de acompanhar as notícias sobre política, né? Eu gosto bastante. Olha só, então vamos aproveitar aqui, você tem vários colegas aí, né, de motorista, então manda um recado aí pros seus outros colegas também participarem, terem a mesma sorte que você teve hoje. Manda esse recadão aí, Marcelo. A galera que trabalha aí de noite, correndo atrás. Oi, Marcelo. Que tá aí, oi. Oi, então, manda a sua mensagem, pessoal que trabalha aí, que tá correndo atrás. Beleza. Alô, pessoal, galera. Vamos mandar o áudio, vamos acreditar que dá certo.
Que dá certo, é isso aí. Muitíssimo obrigada, parabéns para você. Obrigada por acompanhar a programação da Mix, acompanhar o programa 18 horas, das 6 às 7 da noite. Muitíssimo obrigada. A gente falou com o nosso vencedor de hoje, que aí jamais ganhou nada, ganhou hoje aqui na Mix. Muito obrigada pela sua participação, Marcelo Augusto. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No mínimo, um incidente para alertar a sociedade e as autoridades. É assim que deve ser vista a liberação de estireno numa fábrica do Polo Industrial de Manaus. O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência foi controlada, mas a população sentiu, de alguma forma, as consequências. O fato deve servir para que uma ampla e profunda fiscalização seja realizada nos depósitos de material químico na cidade, que não pode ficar à mercê da possibilidade das consequências de uma explosão, vazamento ou liberação. As consequências, aparentemente, não foram graves, mas, porém, contudo, todavia, poderiam ter sido. A prefeitura chegou a orientar que a população evitasse circular num raio de até 30 quilômetros da área atingida, ou seja, um raio que inclui praticamente toda a cidade, o que prova a sua gravidade e impõe o alerta para que medidas sejam tomadas para evitar novos casos. Medidas a serem tomadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais, cada um na sua alçada, para evitar o chamado jogo de empurra. Que o incidente sirva de alerta para ações preventivas em prol da vida e da saúde da população de Manaus. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, André Meirelles. Muito boa noite, Karine. Boa noite, você ouvinte que ficou até agora aqui com a gente. Amanhã tem mais no nosso Sextou. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.